quando eu comecei a perceber isso, que a vida não é só fazer planos e achar que a gente vai sempre terminar onde a gente estava pensando que a gente ia, porque a vida se manifesta a todo instante. E quando a gente realmente começa a perceber que a vida é fresca, que a vida é agora, né? Não é ficar carregando o peso do nosso passado, os nossos traumas, porque isso já foi. A gente vai ressignificando no nosso coração e dando espaço para o novo, porque como a vida é fresca, ela se manifesta a cada instante. E essa é a celebração. Quando a gente começa a entender, de fato, como realmente a vida vai se manifesta assim, em cada momento, tudo se torna motivo para celebração. Não apenas quando a gente consegue alguma coisa que a gente estava querendo há muito tempo, ou um plano, né, ou chegar no destino final, porque não é apenas sobre o destino final, é também sobre a caminhada. É sobre hoje, que você pode ainda não ter chegado lá, mas quando você olha para trás, você vê o tanto que você cresceu. E é tão bom também você poder reconhecer os seus passos, é você cultivar o amor aí dentro para que você possa compartilhar esse amor com as pessoas e com o mundo. Né? Não tem como amar o outro sem amar a si mesmo. Não tem como ser paciente com o outro sem ser paciente com você mesmo. É só um reflexo, né? Primeiro a gente cultiva dentro para depois poder transbordar do lado de fora. A gente transborda o que sobra do lado de dentro. E isso é uma chave também que a própria espiritualidade e o autoconhecimento desperta na gente, que realmente você começa a cultivar dentro de você o que você quer manter dentro dos seus potinhos. Não necessariamente o que os outros colocam em você ou a própria poluição do mundo, mas o que você quer cultivar. Você tem essa capacidade de priorizar a sua energia e é fundamental que você desperte para o seu lado espiritual para que isso aconteça. E aí você começa a cuidar de você e proteger a sua paz, né? Ser filtro e não esponja. Não absorver tudo de todo mundo em qualquer lugar que você tiver e sim poder se blindar. Quando a gente começa a perceber essa nossa parte energética, não é mais qualquer coisa que entra, sabe? A gente começa a ficar mais seletivo, porque é o que a gente tem de mais importante. É o nosso coração, é o que está vibrando do lado de dentro. Porque aí, não importa se está chovendo do lado de fora, se tá sol do lado de dentro, a gente vai sempre brilhando em qualquer lugar que a gente estiver. E não só para nós, mas para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor. E aos pouquinhos a gente vai construindo isso. É uma construção. Ninguém nasce borboleta, né? Crescer é um processo. Eu falo isso muito com vocês e falo de todo o meu coração, reconhecendo as minhas noites em claro, as minhas noites de ansiedade, os meus pensamentos loucos que muitas vezes tomam conta, porque eu sei que é assim, né? Com todo mundo. Quando vocês me escrevem mensagens, nossa, Marina, tive uma noite tão difícil. E muitas vezes eu também tive essa mesma noite difícil, eu penso, tudo isso faz parte do processo. Eu me perco para me encontrar, né? Eu dou o passo muitas vezes sem conseguir ver o chão, mas a confiança entra nesse lugar. A vida se manifesta em cada instante. E quando a gente começa a perceber essa conexão de todas as coisas, a gente vê que a gente realmente não está sozinho, está tudo conectado, porque a gente vive num mundo que é de energia. E é assim, semelhante atrai semelhante. E tantas vezes a gente questiona, né, o que a gente está atraindo para a nossa vida. E é preciso dizer que existem muitas coisas que existem dentro de nós que ainda estão inconscientes. Então você carrega talvez uma dor da sua relação com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família. E você nem sabe que essa dor está ali presente porque ela ainda não recebeu a luz da consciência. E de certa maneira você está atraindo novamente o que te desperta essa sua dor. E você não sabe por quê. E você fala, isso não tem nada a ver comigo, eu quero me livrar disso. Mas inconscientemente, algo aí dentro de você ainda precisa ser curado. Então, a confiança, quando a gente realmente começa a aceitar as coisas como são e entende que não é o que nos acontece, assim como a gente lida com o que nos acontece, a confiança ela vai se desdobrando, permitindo com que você entre no fluxo de ser direcionado. Existe um fluxo, né, natural de todas as coisas. Claro, isso não significa que a gente não vai correr atrás dos nossos sonhos, que a gente não vai fazer de tudo, né, para o que a gente quer que aconteça acontecer. Não é sobre isso. A gente vai fazer, a gente vai tentar, a gente vai se esforçar, mas quando fugir do seu plano, acredite, ainda está no plano. Talvez não no seu,
mas no plano de Deus, no plano do universo, no plano divino, que se encarrega de te colocar onde você precisa estar, em cada momento. E quando a gente vai abrindo espaço para esse entendimento da confiança, que é exatamente nem sempre você termina onde pensava que ia, mas sempre termina onde precisa estar, você permite também que o divino te encaminhe para esse lugar. E o divino, ele não é um lugar onde você chega, porque o divino é o que você é. Então, aonde quer que você vá, esse divino está presente em você. Por isso que foi maravilhosa essa frase, porque eu acho que consegui colocar em palavras um sentimento que eu queria expressar hoje, que a vida é fresca, né? Não está guardada em gaveta, não está esperando pelo dia certo de acontecer, até porque a nossa passagem aqui é muito breve, né? A gente chega, vive o que a gente veio para viver, vive o nosso tempo aqui na Terra e volta para casa. É um retorno, né? E a gente se esquece disso por causa do apego. E o apego é uma coisa do ego, e o ego se alimenta de sofrimento. Então talvez a raiz do sofrimento seja esse apego, né? Apego pelas coisas, pelas pessoas, pelo amor, pela vida que a gente tem. Só que tudo isso é passageiro. E quando a gente realmente começa a lembrar disso, certas coisas que antes tinham tanto valor passam a não ter tanto, sabe? Porque por mais que eu tenha muita coisa, quando eu vou embora eu não levo nada. Então, quando a gente vai entendendo que a vida é para ser vivida e não para ficar só acumulando coisas, né? A vida vai ganhando um novo sentido, porque é hoje, é agora, nessas circunstâncias que a gente está, com essas pessoas ao nosso redor, e como a gente vai celebrar a vida que se manifesta aqui e agora. A nossa felicidade, ela não pode ser determinada pelas coisas que estão acontecendo do lado de fora, porque os problemas não são o que nós somos, mas para isso é preciso descobrir o que nós somos, né? É preciso ir um pouco mais além do que os acontecimentos, é preciso ir um pouco mais além do que a dor, do que o sofrimento. É como se existissem dois caminhos, o do sofrimento e o do entendimento. E o do entendimento não significa que não vai haver sofrimento, mas a gente vai aprender alguma coisa com ele, né? A gente vai entender que existe uma vida que se manifesta ali, na dor. Não é quando está muito difícil, perceba a vida que se manifesta ali, né? Eu sei que a gente tenta evitar ao máximo sofrer, a gente tenta evitar ao máximo as nossas noites em claro, né, com insônia e ansiedade, mas elas também fazem parte, porque o sofrimento te leva em um lugar que só ele te permite chegar lá, e ele também faz parte da vida. Mas se você for abrindo a sua portinha para o entendimento, você vai conseguir reconhecer a vida que existe além. A vida é fresca. Então, se ontem foi um dia extremamente difícil, a vida também se manifestou ali. Se hoje você acordou, abriu seus olhos, reconheceu, né, o céu que está sobre você, a casa que você mora, as pessoas que você ama, a vida está se manifestando aí também. E essa é a verdadeira celebração. É entender que se a nossa passagem aqui é curta, se a nossa passagem aqui é muito breve, o que a gente faz hoje é o que mais importa, porque é o único tempo que existe. A gente não sabe, né, o que está por vir, e por mais que a gente tenha consciência do que já foi, porque a gente tem, e por isso que muitas vezes viver no passado é confortável, porque de certa maneira você tem controle, você sabe os lugares que você esteve, você sabe o que você viveu, você sabe o que você sentiu, e muitas vezes sente até hoje, porque é uma forma que você tem de se proteger e não se abrir para o novo. O novo muitas vezes gera medo, né? O novo muitas vezes gera desconforto. E o ser humano, o ego, gosta de controlar, gosta de ter conforto. Então você pensa que porque você vive no passado você tem o controle. Não porque você pode mudar, mas porque você sabe o que aconteceu. E aí você vai entendendo que a vida não é sobre ontem. Então, por mais que eu tenha consciência de tudo que eu já vivi, tudo isso já foi. É como se uma porta se fechasse e eu não pudesse voltar lá e mudar mais nada. E por isso que não adianta viver carregando uma culpa. Culpa de quê? Se tudo que você viveu foi extremamente importante para que hoje você pudesse estar aqui. Então, a vida é daqui para frente. O que foi, foi, e a gente começa uma nova história a cada dia, né? A gente começa uma nova história a cada amanhecer, quando a gente abre os olhos e recebe a celebração do que é a vida aqui e agora.